Ecos do Além. Eu costumava pensar que minha vida era, no máximo, interessante o suficiente para um conto familiar em reuniões de domingo, mas jamais imaginei que estaria aqui narrando algo que ninguém acreditaria ser real. Cresci em São João del Rei, uma cidade tranquila em Minas Gerais, conhecida por suas ruas de pedra, suas igrejas e as tradições que pareciam nunca envelhecer. Ali, a vida era previsível e eu estava bem com isso. A casa onde cresci, herança da minha família, ficava num bairro nobre e calmo, cercada por vizinhos que conhecia desde criança. Eu vivia com minha esposa Paula, uma mulher simples e carinhosa, com quem compartilhava todos os meus planos. Advogado de formação, segui os passos do meu pai e herdei seu escritório quando ele faleceu. Minha mãe, Maria, sempre me encorajou a seguir esse caminho, mesmo depois que a morte do meu pai trouxe um vazio difícil de preencher. Eu tinha 2 irmãos mais novos, mas eles sempre tiveram outros interesses, e de certa forma o peso da responsabilidade caiu sobre mim. Nossa família nunca foi rica, mas tínhamos uma estabilidade confortável, fruto do esforço de gerações. Paula e eu sonhávamos em expandir essa estabilidade, quem sabe ter filhos em breve e comprar uma casa maior. Tudo parecia se encaminhar como o planejado, até o dia em que aquela carta chegou. Era uma manhã de domingo, ensolarada, mas fria. O tipo de manhã em que o vento faz as folhas das árvores dançarem pelas ruas e os sinos da igreja tocam ao longe. Eu estava na cozinha, revisando alguns contratos antes da semana começar. Paula, sentada à mesa, lia um livro sobre a Idade Média, uma paixão dela desde a faculdade. O ambiente era calmo, quase idílico, até que o carteiro deixou um envelope amarelado na nossa caixa de correio. O envelope estava desgastado, com bordas rasgadas, como se tivesse sido perdido no tempo. Não havia remetente, apenas o meu nome, escrito com uma caligrafia que parecia pertencer a outra época. Quando abri o envelope, meu corpo reagiu de forma estranha. Um calafrio percorreu minha espinha antes mesmo que eu lesse as palavras. Dentro encontrei um papel dobrado várias vezes, amarelado pelo tempo. E no topo, o nome de alguém que eu conhecia bem. Carlos Augusto Machado, meu bisavô. A carta começava de forma formal, quase distante, como se escrita por alguém que já não se importava com o que seria dito. Meu caro descendente, dizia, seguiam-se palavras que me deixaram perplexo. Ele falava sobre como a nossa família havia adquirido sua riqueza repentina no início do século XX. Meu bisavô era um homem respeitado, mas sua fortuna havia aparecido como um raio, inexplicavelmente. Durante anos, sempre ouvi histórias, vagas sobre ele, mas minha família nunca soube ao certo de onde vinha o dinheiro. O que a carta revelava era algo que ninguém jamais imaginou. Ele havia feito um pacto com o diabo. Meu bisavô, ao que parecia, estava desesperado por poder e riqueza. Em 1912, ele viajou para o interior de São Paulo em busca de um homem conhecido apenas como o intermediário, alguém que conectava aqueles dispostos a pagar o preço com as forças além da compreensão. O pacto foi selado com sangue, e o acordo era claro. Nossa família prosperaria por 3 gerações, mas o preço seria cobrado ao final. E agora, de acordo com a carta, eu era o último herdeiro dessa linhagem amaldiçoada. Na carta, meu bisavô detalhava como ele havia obtido o sucesso, como o dinheiro começou a surgir sem explicação, como seus negócios floresceram e como ele se tornou o homem mais poderoso de São João del Rei em questão de meses. Mas o preço estava claro. A alma do último descendente masculino seria oferecida em troca de toda essa prosperidade. Ele sabia que um dia esse herdeiro teria que pagar a dívida. Fiquei em choque. Olhei para Paula, que estava alheia à minha reação, e fingi que estava tudo bem, mas por dentro minha mente fervilhava. Aquilo não podia ser real, certo? Eu guardei a carta, tentando convencer a mim mesmo de que era uma brincadeira de mau gosto, mas a sensação de algo errado se instalou profundamente em mim. Nos dias que se seguiram, minha vida começou a desmoronar. Primeiro, perdi um caso importante, no escritório, algo que nunca acontecia.
Depois, Paula e eu começamos a brigar sem motivo. Pequenas coisas se acumulavam, como um efeito dominó, e cada vez que eu olhava para o envelope daquela carta, sentia que a maldição havia começado a se manifestar. As noites, antes tranquilas, se tornaram longas e inquietantes. Eu sonhava com um homem de rosto desfocado, que me chamava pelo nome, sempre com um sorriso cruel nos lábios. Quando acordava, sentia uma presença ao meu redor. Sabendo que precisava de respostas, decidi investigar a origem da carta. Voltei aos arquivos da minha família e comecei a procurar documentos, fotografias, qualquer coisa que ligasse meu bisavô ao que estava escrito ali. Foi então que encontrei uma foto antiga, desbotada pelo tempo, onde ele estava ao lado de um homem que nunca tinha visto antes. No verso, em letras miúdas, havia o nome do tal intermediário e uma data. As coincidências começaram a se tornar aterradoras. Desesperado, comecei a buscar ajuda. Foi quando ouvi falar de um homem que morava em uma cidade próxima, Tiradentes, alguém que conhecia esses assuntos obscuros. Seu nome era Gustavo, um ocultista que, segundo boatos, fazia e desfazia esse tipo de absurdo. Fui até lá num fim de tarde, sem contar nada a Paula, que já estava começando a questionar minha sanidade. Quando cheguei, a casa de Gustavo era modesta, de tijolos, mas repleta de símbolos que eu não entendia. Ele me recebeu calmamente, como se já soubesse por que eu estava ali. Suas roupas eram simples, mas seus olhos me deram a sensação de que ele via mais do que eu poderia imaginar. Sentamos em uma sala iluminada apenas por velas, e quando mostrei a carta, ele não pareceu surpreso. Seu bisavô fez algo que muitos fariam, mas poucos compreendem as consequências. Ele disse, sua voz baixa e rouca: "Você está aqui, porque o tempo está se esgotando. A dívida precisa ser paga." Perguntei se havia algo que eu pudesse fazer, algo que pudesse quebrar o pacto. Ele ficou em silêncio por um tempo, como se ponderasse as palavras. "Há um caminho, mas ele vem com um custo. Para quebrar o pacto, você precisaria realizar um ritual de sacrifício. Você foi oferecido pelo seu bisavô, antes mesmo de ter nascido. E eles vão vir cobrar a dívida dele. Vão levar você." Meu coração batia rápido no peito, já sentindo minha sanidade se esgotar, quase aceitando o fim que me foi dado. Gustavo me explicou que eu precisaria renovar o pacto de sangue com o diabo se eu não quisesse ser levado. Precisaria passar adiante para salvar minha vida dessa maldita dívida que nem era minha. Depois da visita inicial a Gustavo, o tempo parecia acelerar. As sombras se tornavam mais densas, e a sensação de que algo terrível estava à espreita ficou insuportável. Minha vida estava em ruínas. Paula e eu praticamente não nos falávamos. Minha saúde piorava a cada dia, e o escritório, antes próspero, estava à beira da falência. Quando voltei a procurar Gustavo, já estava desesperado. Ele me recebeu da mesma forma, com a mesma calma de antes, como se soubesse que eu retornaria. Sentei-me à sua frente, minhas mãos trêmulas, e a única coisa que consegui dizer foi: "Eu quero renovar o pacto. A alma de um descendente foi prometida, e se você quer romper essa dívida, terá que oferecer algo de igual valor. A vida do seu primogênito. Sabe disso, não é?" Meu coração parou naquele instante. Paula e eu ainda não tínhamos filhos, mas o simples pensamento de que um futuro filho meu, inocente, seria sacrificado era demais. Eu me recusava a aceitar, mas Gustavo foi firme. Ele não me deu falsas esperanças. "Essa é a única maneira se você deseja romper o pacto. Não existe outro caminho." Sem mais opções, aceitei o preço. O terror de perder minha alma ou a de alguém que eu amava profundamente me consumia. Naquela noite, Gustavo me conduziu a um lugar que eu jamais esquecerei. Ele não deu muitos detalhes sobre o que seria feito, e eu, em parte, estava grato por isso. O que vi naquele ritual, não posso sequer colocar em palavras. Foi como se as próprias portas do inferno se abrissem diante de mim. Coisas saídas das sombras, presenças que eu jamais imaginaria, tornaram-se reais naquela sala. O cheiro de enxofre, os sussurros incompreensíveis, as formas que se moviam nas trevas, tudo isso me assombra até hoje.
Eu não posso contar o que realmente aconteceu naquele ritual. Nem mesmo para Gustavo fui capaz de dizer o que vi. E ele foi quem me guiou por tudo aquilo. Só posso afirmar que o preço foi pago. E o pacto foi finalmente rompido. Os dias que seguiram foram estranhamente tranquilos. A sensação de ser observado desapareceu e minha vida voltou ao normal. Paula e eu conseguimos nos reconciliar. O escritório prosperou novamente. E minha mãe, surpreendentemente, recuperou-se da pior fase de sua doença. Por um tempo, acreditei que tudo estava resolvido. Eu poderia finalmente seguir em frente. Mas então Paula começou a falar sobre ter filhos. O desejo dela de formar uma família ficou cada vez mais forte. E eu sabia, no fundo do meu coração, que isso jamais poderia acontecer. A vida do meu primogênito já tinha sido prometida. O preço que eu paguei para salvar minha alma exigia que eu jamais tivesse um filho. E por mais que eu tentasse esconder isso, o medo de perder alguém que ainda nem existia me corroía. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi o divórcio. Inventei desculpas, aleguei problemas no casamento, desgaste emocional, tudo o que fosse necessário para afastá-la de mim. Eu sabia que não havia outra saída. Deixar Paula seguir com a vida dela era o único modo de protegê-la do que eu sabia que jamais poderia acontecer. Não seria justo condená-la a viver ao meu lado, sem filhos, sem uma família. E assim, ela foi embora. Hoje, aos 50 anos, vivo sozinho. A vida que uma vez sonhei em construir nunca se realizou. Nunca tive filhos, nunca mais me casei. O preço que paguei não foi apenas o pacto rompido, mas também a possibilidade de um futuro diferente. O que Gustavo me disse naquele dia era verdade. O equilíbrio sempre precisa ser mantido. Minha alma foi salva, mas ao custo de uma vida que eu jamais poderia ter. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa, se eu deveria ter simplesmente aceitado o destino e deixado as coisas seguirem seu curso. Talvez em outro universo eu estaria vivendo uma vida tranquila, com filhos correndo pela casa e uma esposa ao meu lado. Mas no fundo, sei que não poderia condenar outra alma ao preço que meu bisavô selou. Hoje, vejo o pacto como um legado sombrio que terminou comigo. Recuso-me a passar isso para outra geração, a condenar outro inocente à mesma dívida. E se minha vida está destinada a ser solitária, que assim seja. Ao menos, essa maldição não será passada adiante. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.